Muito bem, mais uma vez nós estamos aqui, dessa vez nessa belíssima paisagem aqui no Lago Municipal, em Santo Antônio, para falar de alguma coisa mais de Santo Antônio do Sudoeste, um município que cresceu nos primórdios dos tempos, foi fundado aqui na fronteira, basicamente em 1902, com dois paraguaios que vieram cortar a erva mate aqui. Depois, em 1912, se estabeleceu aqui em Santo Antônio um dos, digamos assim, que iniciou a colonização, não só em Santo Antônio, mas aqui do lado brasileiro, do lado argentino também, que foi o Afonso Arrachea. Era um homem muito inteligente, foi médico, ele era homeopata, na verdade. Na época isso não era nem reconhecido, era como se fosse um curandeiro. Foi pai de 12 ou 14 filhos na Argentina, no Brasil. Tem muita literatura sobre ele, inclusive os filhos deles acabaram se tornando políticos interessantes aí na província de Misiones. E Santo Antônio cresceu nessa composição. E após isso aí começou a vivência aqui na região da fronteira de pessoas vindo do Rio Grande do Sul, basicamente. Quase que toda a nossa etnia aqui de Santo Antônio veio do Rio Grande do Sul, um pouco de Santa Catarina, já era advinda mais do sul ainda, que buscavam espaço, terras, na época eram terras que eram colonizáveis, sem documentação, a pessoa se instalava assim. E começou assim um pouco da nossa história. A partir disso aí se constituiu o Comarca em 51, acabou se transformando na primeira eleição em 52, Percy Xerene foi prefeito em 53, enfim, foram umas coisas históricas. A gente conta com muito saudosismo, porque em conversas que fizemos durante as minhas pesquisas com antigas pessoas aqui da cidade, eu realizei viagens para todo o Paraná, até para outros estados e até para a Argentina, para fazer as minhas escrituras sobre o que a gente pode falar com veracidade sobre Santo Antônio do Sudoeste, para não deixar publicado para a população uma inverdade. Então todas as minhas escritas, com exceção das crônicas, dos romances de algumas causos que eu conto de vez em quando se trata de documentário, eu procuro colocar tudo que for realidade para não confundir o futuro, porque isso ficam marcados eternos, pode-se dizer assim. Hoje, com esse advento da internet, vai para as nuvens, aquela história toda que o pessoal sabe disso, da modernidade, que nós não imaginávamos isso há 10, 15 anos atrás. Então a gente precisa contar a história certa. E Santo Antônio do Sudoeste cresceu e baseado em cima disso aí. Foi muito pujante na época o crescimento, então com todas as eleições que tivemos, todos os prefeitos, o Percy Xerene, depois o Armando Facini, o Percy foi o primeiro reeleito posteriormente, depois o Pedro Correia. Com isso, na ditadura militar, assumiu o Dr. Ari Furquim. Nesse período, por um período de 6 meses, o Pedro Dias Ortega assumiu também. Depois, quem assumiu foi o Hernani Antônio Hartmann. Na sequência, houve a eleição depois da ditadura, com o Ademar Traiano assumindo a prefeitura, Manfredo Knapp, Osmar Traiano, Napoleão Damante. Depois tivemos o Zelir Peron Ferrari e o Ricardinho, que está agora nesse final do seu segundo mandato também. Então essa história de Santo Antônio, basicamente, o que se conta dos prefeitos. Então nós tivemos, Santo Antônio é muito pródigo na história toda ela, de contar aqui Santo Antônio. Por exemplo, em 1927 passou a coluna Prestes aqui, tem um morto enterrado aqui na fronteira, que a gente sabe muito bem, até detalhes sobre isso, que não dá para a gente se alongar muito, mas é pródigo nessa história. Em 57 foi a Revolução dos Colonos, que foi, digamos assim, o fato mais interessante que aconteceu, não só em Santo Antônio, mas em toda a região. Mas Santo Antônio foi um dos protagonistas na história do Brasil e talvez até da América do Sul. Foi porque a única vez que os proletários ganharam dos fortes, quando os colonos, os fracos, as pessoas lutaram, não de forma de guerra, de matanças, mas de vontade popular e briga, e acabaram ficando com as suas terras, que eram reivindicadas pelo governador Moisés Lupion, que estava usurpando o poder, tentando tirar essas terras dos colonos que haviam adquirido há muito tempo. Então isso complicou muito, mas foi a grande história de 57, coincidentemente o ano que eu nasci. Talvez, assim, às vezes até brinco que como um Messias eu vim para salvar a humanidade da fronteira, mas é tudo brincadeira, mas só por coincidência disso. Foi um dos fatos interessantes. Então Santo Antônio tem a sua história, muito disso aí, e a gente conviveu muito com isso. Em 1903, para não voltar um pouquinho mais atrás até, em 1902 teve os colonos do Paraguai aqui. Em 1903
o general Rondon montou esse ícone que está aqui em cima na linha Tarumã, nas proximidades da linha Cedro, na divisa com a Argentina, com um dos marcos das três fronteiras, que tem um onde nasce o Peperi, que é em Barracão, o outro aqui no Rio Santo Antônio, que nasce aqui, e o outro lá em Capanema. São os três únicos marcos de fronteira do Brasil, que delimita Brasil e Argentina. Então, isso é muito interessante. Em 1903, General Rondon, eles fizeram esse marco, existe até hoje, se tiver oportunidade de visitar, é fácil o acesso. Eles trouxeram pedras e material e inclusive óleo de baleia para fazer a mistura argamassa, durabilidade quase que inimaginável o tempo que vai durar esse material que não se decompõe, que está hoje, se for ver, parece que foi construído há poucos dias. Então Santo Antônio teve todos esses predicados, um município situado na fronteira, é uma mistura de raças, é bastante italiano, descendente italiano, de alemães, de alguns polacos ou poloneses, como queiram dizer. Então é muito interessante o que a gente acompanhou no município de Santo Antônio assim. E está agora aqui situado nesta colocação na fronteira como um dos destaques aqui no sudoeste do Paraná, principalmente na ligação com a fronteira do Brasil com a Argentina.